Obrigada por seguir este canal. Curta e compartilhe essas palavras para que alcance muitas vidas. Ajude a espalhar o Evangelho verdadeiro. Para você receber nossas mensagens, ative o sininho. Capítulo 1. Tudo mudou. Quando Jesus morreu em nosso lugar, tudo mudou. Ele nos deu total condição de receber toda a graça de Deus. Tudo que Adão perdeu no Éden foi restaurado por Jesus ao homem. A morte do Filho de Deus trouxe uma completa mudança a todo aquele que crê. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Portanto, a fim de que recebermos auxílio de Deus, só precisamos crer. Não recebemos por aquilo que fazemos em nós mesmos, nem por esforços próprios. Recebemos por aquilo que Jesus fez. Nosso papel é simplesmente crer. Só isso. A fé é um dom de Deus a nós que se encaixa dentro de nós perfeitamente com a graça de Deus em Jesus. A graça derramada encontra na fé que Deus mesmo nos deu um encaixe perfeito. Sendo assim, ao exercermos fé no que Deus fez, recebemos a graça de Deus. Na área da cura divina, por exemplo, está escrito: por suas feridas fostes sarados. Isso significa que nossa cura em Deus é por um único motivo, pelas feridas de Jesus. É por essas feridas que fomos sarados. Não é por nenhum outro motivo humano, positivo ou negativo, que somos curados. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer por nós mesmos que Deus nos curou, e sim por aquilo que Jesus fez. Suas feridas são a causa da nossa saúde perfeita em Deus. Ao olharmos suas feridas, simplesmente devemos dizer que estamos curados e que essas feridas nos libertaram de toda e qualquer doença ou enfermidade. Está escrito em Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele tomou em nosso lugar nossa doença e enfermidade e ficamos curados por sua obra substitutiva. Ele ficou enfermo em nosso lugar e nós ficamos curados. Os dois filhos e a graça de Deus. Colossenses 1:22, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos a eles santos, inculpáveis, irrepreensíveis, e se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Veja no texto acima a expressão mediante a sua morte. É pela morte do Filho de Deus que vem sobre nós toda a graça e o amor do Pai. O filho pródigo poderia voltar para casa livre de toda condenação, porque Jesus ensinou essa parábola firmado no evangelho estabelecido por ele. É interessante que depois que o filho mais velho volta do campo, houve o barulho da música e das danças e a celebração do retorno do seu irmão para casa com saúde. Foi o que Deus fez por nós em Jesus. Ele recuperou nossa saúde em Cristo. Ele entra em crise com seu pai e lhe diz: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma única ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Fica claro que ele esperava que sua retidão deveria mover o pai a dar a ele pelo menos um cabrito para alegrar-se com seus amigos. O pai, por sua vez, deixou claro que a base para receber dele era outra. O fato dele ser filho e estar com ele era suficiente
para que desfrutasse de tudo que era deles. O filho esperava receber algo do pai, e o pai queria ensiná-lo a tomar tudo o que ele quisesse, simplesmente por ser filho e estar com ele. Ele reclamou um cabrito e o pai lhe disse: tudo que é meu é teu. É interessante que tem um relacionamento com Deus firmado na lei, nas obras, não consegue visualizar mais do que um cabrito. O filho queria que o pai lhe desse o que, na verdade, como herdeiro, deveria simplesmente receber, confiando no amor e nos cuidados do seu pai. O filho mais velho esperava uma ação do pai, porém o pai deixa claro que a ação deveria ser dele. No nosso caso, é a ação da fé que devemos ter, pois essa ação de fé recebe o que Deus nos diz no íntimo. Pois tudo que era do pai era dele. Para o pai, tudo que o filho deveria fazer era decidir o que queria e simplesmente desfrutar disso em suas posses. O pai fez uma festa pelo filho que voltou e o filho mais velho deveria fazer quantas festas quisesse, simplesmente por estar com o pai, pois tudo o que era do pai era dele. Para Deus, o que precisarmos, devemos apenas pegar e usufruir do que já é nosso por direito. Era assim que Jesus vivia quando esteve na terra. Veja esse texto de Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada, obra da graça de Deus, esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando Jesus morreu, ele abriu toda a condição de entrarmos e possuirmos nossa herança nele. Paulo diz em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Veja bem, não é o que fazemos ou deixamos de fazer em nós mesmos que nos torna ricos em Deus, e sim o fato de Jesus se fazer pobre por amor a nós. É pela pobreza dele na cruz que somos ricos. Somos ricos com toda a riqueza que Jesus tem e que foi passada a nós quando ele se fez pobre na cruz em nosso lugar. Paulo nos chama de co-herdeiro com Cristo. E qual é uma das coisas básicas que precisamos entender a fim de recebermos toda nossa herança em Jesus Cristo? Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Pela graça que Jesus nos dá agora, somos idôneos para sentarmos à mesa do Senhor e comer dos seus finos manjares. Ser idôneo é estar perfeitamente adequado com a justiça de Deus em Cristo Jesus, para recebermos tudo o que necessitamos nessa terra, a fim de glorificarmos o nome do Senhor como seus vencedores aqui. A justiça própria nos faz inadequados e não nos concede a vida de Deus, a natureza de Deus. Porém, a justiça de Deus em Jesus Cristo, tudo o que ele é e fez por nós na redenção, nos adequa para entrar pela fé nas bodas do Filho de Deus e para viver uma vida vitoriosa na terra para a glória do Pai. Quando estamos vestidos da melhor roupa, figura do próprio Senhor Jesus, como o filho mais novo recebeu ao voltar, nos tornamos justos, perfeitos, inculpáveis, irrepreensíveis e santos perante Deus. Essa condição justa que Jesus nos dá faz de nós filhos prontos para ceiar com o Pai sempre que quisermos. É a posição que Jesus tem como Pai e nos deu de graça. Como ensina David Robertson? Paulo, falando da justiça em Jesus Cristo, diz em Romanos 5 que recebemos o dom da justiça. Não é algo que merecemos, é algo que Jesus é por nós, e em nós e através de nós. Ele é a nossa justiça diante de Deus. No Antigo Testamento, Deus providenciou um tabernáculo.
a fim de se relacionar com o povo. Isso mudou na nova aliança. E hoje, nós somos o seu tabernáculo na terra. Porém, apenas o sumo sacerdote e os demais sacerdotes podiam entrar no tabernáculo. Já no Santíssimo Lugar, apenas o sumo sacerdote, em uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus. O restante do povo não tinha acesso ao tabernáculo, como os sacerdotes tinham. Em João 1,14 está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou. Tabernaculou conosco, entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai." Paulo diz em Colossenses 1,19: "Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude." Jesus era, no tempo de sua encarnação na terra, o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Isso é o que significa profeticamente: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando os soldados tomaram o nosso Senhor e o açoitaram violentamente, todo o seu tabernáculo, seu corpo, foi rasgado, dilacerado. Deus estava dizendo com isso: o caminho para a minha presença foi aberto e permanece aberto pela carne rasgada de meu filho. Isaías disse: por suas feridas somos sarados. O sentido mais alto de ser sarado é estar novamente ligado à presença de Deus, tendo sua vida como a nossa vida. O escritor de Hebreus nos exorta, no capítulo 10, verso 19: "Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele nos levou para dentro de sua maravilhosa presença. Estamos lá agora, habitamos em Cristo, somos moradores do esconderijo do Altíssimo." Guardados em Jesus Cristo pelo poder de Deus, ele providenciou um tabernáculo de carne, o corpo de seu filho, e fez com que aquele tabernáculo fosse dilacerado, abrindo para todo que crê um novo e vivo caminho através de sua carne rasgada por sua obra redentora. Estamos nele agora, pelo seu sangue, pelo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne que se rasgou. Cada rasgo em sua carne foi uma abertura de Jesus para nós, a fim de que possamos entrar livremente dentro de sua presença. Como precisamos adorá-lo e louvá-lo. Ele entregou seu tabernáculo terrestre para ser rasgado, com o propósito de hoje nós ter dentro de si. Somos participantes de Cristo. Tudo que ele é está em nós agora. João, se referindo ao fato de Jesus ser amor, disse a nosso respeito: segundo ele é, nós somos nesse mundo. Que união temos com o Senhor? Como ele é amor, nós também o somos nele. Suas costas foram rasgadas, suas mãos e pés foram rasgados, sua cabeça foi perfurada, seu lado por uma lança também foi perfurado. Por essa obra, temos acesso ao trono da graça, sempre que quisermos. Como está escrito em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, pendurado na cruz com seu corpo ferido, é a entrada para o trono de Deus. Ele é a única porta que funciona. Em João 14,6, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como precisamos nos render ao pé da cruz em uma simples fé nele. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, do 1 ao 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.
Como precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve para bem longe de tudo aquilo que está tentando substituir Cristo em nossas vidas e este crucificado. As chaves espirituais, como oração em línguas, louvor, adoração, não nos leva lá. Pelo contrário, é porque já estamos lá em Jesus que essas práticas devem estar patentes em nossas vidas. Não é questão de tentarmos chegar lá, e sim de olharmos para Jesus assentado ao lado do Pai, crendo que estamos nele, pois nele já chegamos lá.